Dia pessoal, estamos aqui na Vogue e hoje a gente vai dar um treinamento aí sobre os produtos da Sense aqui para a equipe de vendas e tirar algumas dúvidas aí do que possa ter no cotidiano, né? Então a gente vai falar bem resumidamente dos nossos mecanismos de entrada, os mecanismos de saída e alguns outros componentes que a gente trabalha. O mecanismo de entrada da Sense, isso aqui é o mecanismo mais vendido que tem no mercado, é um mecanismo que suporta a maior pressão com relação aos que tem no mercado também, 21 kg de pressão, 210 metros por coluna d'água. É um equipamento que ele é universal, você consegue usar ele em caixa acoplada, vaso monobloco, de diferentes tamanhos, né? Por quê? Porque ele é ajustável, você consegue estar regulando ele, né? Então você segura na parte inferior, gira ele, consegue estar fazendo o ajuste conforme precisa. Ele tem uma segunda regulagem que é no copo flutuador, né? Você consegue estar fazendo esse ajuste com bastante tranquilidade. Acompanha filtro para que ele não deixe passar sujeira para dentro da cabeça de vedação do produto, né? E esse produto aqui, ele tem um sistema de fechamento, de enchimento inteligente. O que é um sistema de enchimento inteligente? O que isso significa? O enchimento inteligente é um método que você tem para economizar água. Normalmente, quando a gente dá uma descarga, o obturador ele fica aberto por um determinado tempo. E isso ele acaba gerando desperdício muitas vezes. Por quê? A maioria dos mecanismos que tem no mercado, ele volta a encher automaticamente. Eu dei a descarga, automaticamente ele já volta a encher. Se o obturador está aberto, ele está saindo uma quantidade de água, né? E essa quantidade, ela pode chegar a um desperdício de até 250 litros de água por mês, né? Então o mecanismo da Sense, como é que ele funciona? Ele tem um sistema de delay. O que é esse delay? Aqui dentro é a boia, ele enche de água e para que ele volte a encher, a água ela tem que sair da boia. E essa boia ela vai esvaziando devagarinho, né? Então ela vai gradativamente esvaziando, é o tempo suficiente para o obturador voltar a fechar. Feito isso, ele acaba gerando aí uma economia de água, né? Então esse aqui também é a exclusividade do mecanismo da Sense, é só ele que tem essa funcionalidade, tá? A gente também tem o nosso mecanismo de entrada Master Flux Pro. Esse aqui é um mecanismo que ele tem uma característica diferente. Qual é ela? Ele facilita a instalação e a manutenção do equipamento. Por que facilita a instalação? Normalmente você precisa ficar girando a porta para fazer o aperto, né? Esse aqui não, ó. Você vai até o final, aperta ela trava. Então o pessoal usa isso aqui muitas vezes para instalar torneira, difícil de acesso, você vai lá e coloca. Então, para tirar a mesma coisa, para colocar, apertou, travou ele. A regulagem dele é mais simplificada, por quê? Porque aqui em cima você tem essa peça vermelha, é uma trava. Eu destravo ela, ó, destravei, eu consigo estar fazendo o ajuste de altura do equipamento, né? Então ele é bem tranquilo, né? O mecanismo suporta 16 kg de pressão, também funciona para alta e baixa pressão tranquilamente. Outro ponto legal nele é na manutenção. O filtro, normalmente, dos equipamentos, ele fica na parte inferior. Para mim fazer uma limpeza dele, eu tenho que tirar o flexível, aí eu consegui fazer a limpeza do filtro, né? Neste aqui não, o filtro está aqui na parte superior. Eu desligo a água, removo o filtro, faço a limpeza, boto ele novamente, né? Então isso aqui facilita muito na hora da manutenção. Outro ponto importante, ele tem um diafragma na parte frontal. Esse aqui tem diafragma, mas ele fica dentro da peça. Então, para você chegar até ele, precisa desmontar com mais peças, né? Esse aqui é simples, é só pegar e girar ele aqui, ó. Eu já desmontei, já consigo fazer a limpeza do diafragma, monto ele novamente. Aqui eu sempre gosto de fazer uma informação importante, que é o quê? Sempre que for fazer esse procedimento de remoção, com ele na vertical. Porque aqui dentro dele, ó, ele tem uma boia. Essa boia aqui, se eu for colocar ela aqui, eu posso quebrar. Então eu faço aqui, monto ele aqui, giro ele e tá pronto. Então ele te possibilita fazer uma manutenção de limpeza muito mais fácil, né? Aí a gente tem os nossos mecanismos de saída, mecanismo convencional. Esse convencional é aquele que o pessoal chama com adaptador, né? Então ele serve apenas para acionamento superior. Qual a diferença dos mecanismos da Sense com relação à concorrência que tem no mercado? Ele é ajustável, a gente não precisa ficar cortando, tem uns que você tem que cortar a torre, né? Esse aqui não, ó, eu destravo ele, ajusto a altura conforme eu preciso, aí eu venho e ajusto a correntinha e também, se eu precisar, eu consigo estar ajustando o acionamento. Então o distanciamento do acionamento eu consigo estar desrosqueando ou rosqueando para ajustar. Diferenciais técnicos, a maioria do que tem no mercado usa PVC e borracha. O nosso é de silicone. O silicone ele é 3 vezes mais durável que PVC e borracha, porque ele é mais flexível, né? Então ele é mais flexível e mole para fazer a vedação aqui, e também mais resistente a produtos químicos. Então ele vai ter uma durabilidade de 3 vezes mais do que o que tem da concorrência, né?
O obturador dele é universal, você consegue estar removendo e colocando em outros equipamentos tranquilamente, tá? Então ele te dá essa praticidade aí de instalação também. Aí a gente entra para falar de mecanismos 3 em 1. O que é mecanismo 3 em 1? Mecanismos que tem acionamento superior, lateral e frontal com o mesmo botão acionador. Esse, por exemplo, é um mecanismo de acionamento pneumático, né? Como é que ele funciona? Eu tenho uma bomba pneumática e eu injeto ar dentro do circuito, né? Então ele se torna muito mais fácil também para você ter esse controle de instalação. Todas as vedações, tanto a mangueirinha quanto a vedação é de silicone, é possível de substituição só delas, da bombinha pneumática e do vedante, você consegue fazer essa manutenção com tranquilidade. O tubo extravasor dele é ajustável, né? Você consegue ajustar ele sem precisar cortar. Então ele te proporciona essas facilidades. Botão acionamento 3 em 1, qual é a diferença? O que acontece? Ele acompanha 4 peças, né? Sendo que, para mim instalar ele superior, eu uso apenas essas duas peças, porque ele vai ficar embutido na louça. Quando ele for lateral e frontal, ele usa essas 3 peças. Sempre vai sobrar peças. Ah, Cleidir, mas se eu usar todas elas, tem problema? Com certeza. Na hora de eu instalar no lateral, ela nem vai dar rosca para você fazer o rosqueamento de todas as peças. Quando é superior, ele até dá, mas muitas vezes o que acontece? Eu coloquei lá, quando eu vou tentar colocar isso aqui, ó, ele não prende, ó, ele solta. Então sempre que for usar, tem que colocar as peças corretas para cada aplicação. Isso, no manual do produto tem todas as informações aí conforme necessário. Mecanismo de duplo acionamento, então ele também é 3 e 6 litros, né? Qual o diferencial dele? Ele tem duplos estágios de descarga, parcial e total. O pessoal conhece muito por 3 e 6 litros, né? Mas na verdade não, ele não é 3 e 6 litros. É um equipamento ajustável. Eu posso botar 3 e 6, 4, 8, vai depender do que eu regular, né? Como é que ele funciona? Acionamento através de cabo de aço, então dentro dessa capa azul ele tem um cabo de aço, tubo extravasor dele também é ajustável. Aqui tem uma trava, travei, ele fica fixo, destravei, ele fica móvel, né? Como é que funciona isso? Então imaginamos que a gente tem um nível de água aqui em cima e o mecanismo está instalado. Para mim ajustar a minha descarga completa, se eu quiser que saia menos água por descarga, eu vou pegar e destravar essa peça vermelha, eu giro para lá, eu levanto ela e ela vai ter menos água na descarga. Por quê? Meu nível está aqui, eu trouxe a boia mais próximo do nível de água. Se eu quiser que saia mais água, eu faço o papel inverso. Eu baixo ele, então eu vou ter um maior nível e descarga, né? A mesma coisa acontece para a descarga parcial. Eu destravo ele, né? Eu regulo conforme eu preciso, menos água para cima, mais água para baixo. Aqui na lateral ela tá as informações tudo certinho, meia descarga, mais e menos, então você consegue estar fazendo esse ajuste tranquilamente, tá? O que eu fazer numa regulagem, ele vai afetar só naquela descarga, não tem influência das duas, né? Ele tem a terceira regulagem, que é a regulagem de vazão. Se eu quero que a vazão saia com mais intensidade, eu fecho a janelinha. Se eu quero que ela saia com menos intensidade, eu abro essa janelinha, né? Então, as 3 regulagens é que a gente consegue estar fazendo 3 e 6 litros, 4, 8, vai depender da situação. Isso aqui é importante salientar que é um cartucho que você consegue estar removendo só a borracha para fazer a troca. Ele tem compatibilidade com algumas marcas do cartucho direto, então não precisa você pegar simplesmente desinstalar, né, todo o equipamento, você consegue fazer essa situação. Esse equipamento ele pode gerar uma economia de até 750 litros de água. Tá? Então ele é bem bacana com relação à economia de água também. A gente tem o nosso anel de vedação nova geração. O que é um anel nova geração? Né? É um anel que a Sense foi pioneira nisso. É um anel que ele funciona como se fosse um spud, então ele veda dentro do cilindro, ele veda também quando a gente pressiona, ele não tem validade, ele não corre o risco de ressecar, ele é reutilizável, né? Os anéis normais, quando a gente coloca o vaso em cima, se a gente não colocar de primeira certo, quando eu puxo, ele gruda a massa e muitas vezes eu até perco o anel de vedação, tem que colocar outro. Esse aqui você consegue fazer mais do que uma vez, quantas vezes for necessário para isso. Sem contar que se o tubo estiver desalinhado, eu consigo também ter uma vedação precisa com relação a isso. A gente também tem válvula transferidora de pressão. Essa aqui é uma válvula que faz a transferência da água da rede para dentro da residência. Então, se tiver a pressão na rede, ele vai transferir para dentro da residência com pressão. Não tendo pressão, o produto não vai ter atuação alguma, né? Como é que ela funciona? Vai instalada dentro da caixa d'água, né? Então, aqui vai a flange e aqui vai na saída para a residência.
A válvula transferidora da Sense, ela é diferenciada por quê? Ela tem uma mangueira de 1,80 m, ela não rompe, tem algumas concorrentes aí que o pessoal relata muito que ela estraga, que ela rompe com muita facilidade, a gente não rompe. As vedações dela são todas vedações de topo, né? Então você não precisa fazer o uso de veda rosca nessas extremidades, só rosquear aqui e apertar tranquilamente, né? Outra coisa diferencial é o que? Ela funciona para flanges macho e fêmea. Você consegue usar as duas aplicações. Ainda tem caixas que a rosca da flange é macho. Então, 1,5 polegadas na saída, não tem restrição de vazão. Então, não vai acontecer, instalei, mas agora não consigo abastecer toda a minha casa. Essa aqui não acontece isso. Então, as vedações dela são todas elas mais fáceis de fazer e de instalar. A gente recomenda o uso desse produto até 4 kg de pressão. Não pelo equipamento. O equipamento suporta muito mais, né? Mas por segurança da residência, pode estourar um chuveiro, uma torneira ou coisa do tipo. Quando a pressão é maior do que 4 kg, a gente recomenda fazer o uso de uma válvula reguladora de pressão. Essa aqui é a única válvula que consegue fazer o ajuste de pressão, né? Tem muita gente que acha que se eu fechar mais ou menos o registro, ele vai diminuir a pressão. Não vai diminuir, ele vai só estrangular a vazão de água. Então, como é que ela funciona? Aqui em cima eu tenho um parafuso de ajuste. Se eu quiser diminuir a pressão, eu vou girar sentido anti-horário, aumentar a pressão sentido horário. Através do manômetro eu faço a leitura da pressão que eu ajustei. Então entrou 10 kg aqui, se eu deixar em 5 aqui vai mostrar 5, que é a saída que vai para a residência. Então essa válvula ela funciona para esse fim. Engate flexível de aço inoxidável, né? O engate flexível da Sense ele é diferenciado por quê? Porque muitas vezes a concorrência diz, o meu é de aço inoxidável. Mas na verdade o que é de aço inoxidável? Só a malha. A malha dele é de aço inoxidável, o da Sense é inteiro. As conexões todas, até a canopla é de aço inoxidável, né? Então ele vai te dar uma resistência maior, uma durabilidade maior. Suporta até 15 kg de pressão. E aí a gente tem diversos tamanhos desse produto, né? Sifão não é diferente, não tem muito o que falar sobre o sifão. Qual é o principal diferencial do sifão da Sense? É a matéria-prima utilizada. Muitos concorrentes usam, quando você pega um sifão, você abre aquele vem estralando todo, ele é seco, ele é duro, né? Isso geralmente é material reciclado, eles usam material reciclado e isso diminui, obviamente, a durabilidade do produto. Ele vai ressecar e vai rachar com mais facilidade. O nosso, as conexões são flexíveis, a próprio tubo é flexível, as nossas vedações são vedações grandes para fazer de fato a vedação, não é? Tem umas que a gente vai apertar que ela engole a vedação ou até mesmo rompe. Então, pequenos diferenciais com relação a isso. A gente tem veda-roscas convencionais. Qual o principal diferencial do veda-rosca da Sense? Que ele não desfia. Quanto mais aqui você puxa, ele não desfia. Tem uns que você vai começar a usar, vai pegar ele e vai fazer isso aqui, ele começa a desfiar um pouco no carretel e um pouco na peça, ou até mesmo no dedo de quem está utilizando. O da Sense ele é diferenciado para isso, ele acompanha um carretel, né? Então fica mais fácil para a gente armazenar, guardar ou coisa do tipo. E recentemente a gente lançou um veda-rosca em fio. Qual é a diferença do veda-rosca em fio com relação aos demais? Ele tem, através de uma tabela aqui, a quantidade exata para você usar de voltas, né? Diferentemente desses veda-roscas, se eu pegar uma conexão de marcas diferentes, que tenha diferenças de diâmetro, às vezes eu vou ter que usar 10 voltas, às vezes eu vou ter que usar 20, vai depender da conexão. Esse aqui não, ele compensa, porque ele é um fio, como se fosse um fio dental, digamos assim, né? Mas ele é feito de poliamida, né? Com uma pasta inerte. A pasta inerte é uma pasta branca que tem nele, que é ela que faz a vedação. Então eu vou pegar essa peça aqui, vou colocar ela e vou fazer dessa forma aqui. Fiz a conexão com a quantidade de voltas equivalente, eu só rosquei a peça e ele vai fazer a vedação. O legal desse produto é que ele funciona para água quente, fria e gás. E ele tem uma vedação com uma precisão maior, né? E ele é atóxico, ou seja, se eu quiser usar num filtro de água não tem problema nenhum, você consegue fazer uso. E para finalizar, gente, a gente tem mais uma série de reparos, mas eu sei que vocês trabalham com reparo que nem esse aqui, né? Qual o diferencial técnico dos reparos da Sense, né? A gente não usa vedação de PVC. A vedação de PVC ela é muito dura, então ela não vai ter uma vedação precisa. A nossa é borracha mesmo. Todas as a parte de rosqueamento e onde tem anel O-ring é lubrificado, né? A gente lubrifica ele para poder ter um desgaste menor, né? E uma durabilidade maior. A parte da vedação também é lubrificada. Tudo isso, na hora de fazer o uso na peça, ele fica mais leve para você fazer esse manuseio. Então ele vai ter uma durabilidade infinitamente maior comparado a algumas outras marcas e concorrências que a gente tem no mercado, tá? Então são produtos que a gente tem aí, a gente tem uma infinidade de reparos, seja para reparo de registro de gaveta, registro de pressão, válvula de descarga de parede, entre outros. A gente tem também uma lanterna, essa aqui é uma lanterna de cabeça,
que a gente lançou recentemente, que é uma lanterna, ela tem várias funções. A principal dela é que ela é sensorizada, né? Então eu consigo estar trabalhando de uma forma mais fácil. A cinta dela é ajustável, ela é extremamente leve, dura 4 horas a bateria dela, recarregável, né? Então aqui no lado você consegue monitorar o nível de carga dela. Já está no padrão tipo C novo, né? Então você consegue usar um carregador normal para fazer recarregamento da lanterna. E aí a gente tem mais uma infinidade, mas hoje a gente veio apresentar um pouco desses produtos para vocês. Não sei se restou alguma dúvida, se eu posso ajudar, de alguma outra forma a gente fica à disposição. Beleza? Então vocês podem tomar um cafezinho, fica à vontade, a gente vai deixar uns brindezinhos aí com vocês também. Sério? O cliente uma pra ti? saber se falou que a casa dele tem alta pressão. Aham. E é em 21 mil, né? Tem 210 metros de coluna d'água ou 21 quilos de pressão. Isso. Assim, ó. Eu não sabia responder. Esse produto aqui você pode colocar em qualquer lugar. Problema de pressão você não vai ter nunca com ele, né? Então hoje é o que tem a maior pressão, a resistência no mercado, né? Então a média do que os concorrentes utilizam está na faixa de 7 a 12 quilos. Esse aqui é praticamente o dobro. Porque né? ele também tem uma válvula Transferidora? Pode falar para ele usar sem medo que ele não vai vir. Começar a dar problema. Exatamente. Pode oferecer. Tanto, eu não sei se vocês trabalham com esse, mas tanto um quanto o outro vai atender tranquilamente essa demanda, tá? Mas esse aqui hoje, em finalzinho de 2023, esse produto aqui foi com mais de 5 milhões vendido no Brasil inteiro. Então, é um produto extremamente confiável e assim, o índice de devolução disso aqui chega a ser irrisório, né? Não, é difícil, nunca devolver um produto assim. É bem difícil. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar falando, o espaço cedido pela Vogel. Se precisar, a gente fica sempre à disposição.